Você tirou o som, né? Então, boa tarde, pessoal. Eu vou estar apresentando o artigo LoRa, Low Rank Adaptation of Large Language Models. O meu nome é Otávio Moreira. Essa apresentação está se dando no contexto da disciplina de processamento de imagens no IMPA e sobre a orientação do professor Luiz Velho. Então, essa apresentação vai estar dividida da seguinte forma. Eu vou começar dando uma introdução no artigo, falar um pouco ali sobre os autores e explicar um pouco do método. Depois a gente vai ver um pouco mais em detalhes sobre o modelo. Depois vou mostrar os experimentos que os autores fizeram, comparando o desempenho do LoRa com outros métodos. A gente vai ver os testes que eles fizeram para o ChatGPT. E, por fim, eu vou mostrar algumas análises que tem no artigo, que eu achei bem interessante, que respondem algumas indagações naturais que surgem enquanto a gente vê o método. E é isso. Começando pela introdução. Tá, então esse é o artigo. Aqui vocês podem ver os autores. O artigo foi desenvolvido pela Microsoft Corporation. Então, por isso que os testes que a gente vai ver vão ser feitos no ChatGPT. Então, o artigo foi publicado em outubro de 2021. Já tem um tempinho. Então, o campo teórico, né, como a gente falou já, é o fine tuning, que seria a especialização de modelos generativos. E a contribuição desse artigo do LoRa foi uma melhora na eficiência e na eficácia dos métodos de especialização. Tá, então, o que é o LoRa? Então, LoRa é um método de treinar a especialização de modelos, e a gente vai estar utilizando uma atualização de baixo rank, de custo baixo. Então, aqui eu vou mostrar alguns exemplos, né? Como a gente já comentou, nesse site Civit AI, a gente pode dar aqui uma olhada nos módulos que a gente chama de LoRa. Então, aqui se você entra no site, aqui a gente vai estar vendo módulos em geral, mas aqui você pode colocar nos filtros e colocar aqui só para ver os módulos do LoRa. Então, aqui tem alguns exemplos, né? Vocês podem ver. Então, digamos, tem esse personagem aqui, Ani. Então, eles treinaram, especializaram a Stable Diffusion para aprender a gerar esse personagem. Então, aqui tem alguns exemplos que o pessoal que utilizou o módulo postaram para vocês verem os resultados do LoRa. Tá? Deixa eu só mostrar aqui no começo também, para a gente ver o tamanho do módulo. Então, por exemplo, esse módulo aqui, ele tem 72 megas. Então, a gente pode ver que são os módulos bastante leves, que é uma das vantagens do LoRa. Então, voltando para a apresentação. Então, qual que é o desafio que a gente tem quando a gente quer fazer especialização de modelos? Então, o desafio é que os modelos têm muitos parâmetros. São realmente modelos large. E fazer o full fine tuning geralmente é proibidamente caro, porque são muitos parâmetros. Então, por exemplo, o Stable Diffusion XL tem cerca de 6 bilhões de parâmetros. Então, a proposta do LoRa para lidar com esse desafio é a seguinte. Como eu disse, a gente vai fazer atualizações de custo baixo. Então, aqui tem um desenho para a gente entender o que é isso. Aqui nesse quadrado azul é o ΔW. Isso vai ser a variação dos pesos, né? Então, a gente tem o nosso modelo pré-treinado e vai ter o modelo atualizado. Então, a variação dos pesos de um modelo para o outro, a gente vai
chamar ΔW, e aí a gente vai impor que esse ΔW tenha posto baixo. Então, como é que a gente faz isso? A gente coloca o ΔW como sendo um produto de duas matrizes, aqui B e A, em que essas matrizes são assim, né? O B ele vai ter aqui pouquinhas colunas e o A vai ter poucas linhas. De forma que, se a gente juntar todos os elementos, assim, todos os parâmetros que tem juntando o B e o A, vai ser muito menor o número de parâmetros do que se você considerasse a matriz ΔW como uma matriz cheia. Então, a gente vai treinar somente o A e o B. Então, agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre o modelo. Então, a formulação do modelo. Vamos lá. Então, a notação que a gente vai estar usando, então W vai ser a matriz de pesos pré-treinados, uma matriz D por K. Então, a gente vai lá e vai baixar o modelo do Stable Diffusion e vai ter os pesos dele, e esses pesos a gente vai chamar de W. E a gente vai dizer que o modelo atualizado, depois que a gente fizer o fine-tuning, vai ter pesos W, né? O peso original mais o delta W. E, no caso, como a gente está fazendo LoRa, a gente vai se restringir a considerar o delta W como sendo uma matriz B vezes A, uma matriz B, D por R, A, R por K, e a gente vai querer que o R seja bem pequenininho. E depois que a gente fizer isso, a saída do modelo ela vai ser H, que vai ser o WX mais o BAX. Então, aqui eu vou colocar um desenho aqui para a gente entender melhor o que é isso. Então, a gente tem aqui o X aqui vai ser o nosso input, vai ter dimensão D, e ele vai passar por duas redes. A primeira é que esse quadrado azul, como o professor comentou, esse aqui vai ser a rede que vai estar congelada, que é o modelo pré-treinado. Então, a gente vai passar aqui, e esse aqui vai ser o modelo normal que você baixou, e vai ter uma saída aqui. A segunda rede vai ser essa aqui em laranja. Ele vai primeiro passar por uma matriz A, que vai diminuir bastante o tamanho do vetor X, então tem essa dimensão intermediária, que a gente está chamando de R. Então, ele vai mandar para uma dimensão pequena, e depois a matriz B ele vai voltar para a dimensão grande de novo. E no final a gente vai ter aqui, vai ter as duas saídas, a gente vai somar as saídas para ter o output H. Então aqui só para explicar, né, a gente tem esse A igual a uma normal, média zero e variância acima ao quadrado, e B igual a zero. Isso aí seria o que os autores usam para inicializar o treinamento, né? Então, quando a gente está inicializando o treinamento, né, como B igual a zero, a gente começa com o modelo pré-treinado. Certo? Então, quais que são as principais vantagens da gente fazer isso? Esse fine-tuning ele não adiciona latência, né? Então, quando a gente for fazer a inferência, não vai demorar muito mais do que o modelo original demoraria. O LoRa ele pode ser combinado com outros métodos de fine-tuning. É eficiente treinar o LoRa, né? Justamente porque a gente está reduzindo bastante o número de parâmetros que a gente vai estar treinando. E como eu mostrei ali no começo, né, são módulos leves, né? Eu dei uma olhada assim nos módulos que tem para o Stable Diffusion, estavam em torno ali de 200 megabytes, né? Mesmo para o Stable Diffusion XL, que é um modelo bastante grande. Agora a gente vai falar um pouco dos experimentos que os autores fizeram. Eles testaram o LoRa no ChatGPT-2 e no ChatGPT-3. Então, aqui mostrando o ChatGPT-2, a gente tem essa tabela aqui. Então, o LoRa, nessa tabela, ele está aqui no finalzinho. E daí aqui nessa segunda coluna, a gente tem o número de parâmetros treináveis. Então, vocês podem ver como o LoRa ele reduz bastante o número de parâmetros que a gente está treinando, em comparação aos outros métodos. Esse primeiro aqui é o que o professor comentou na aula de terça, que é o Full Fine Tuning.
que seria realizar o treinamento com todos os parâmetros. Então, o número total de parâmetros é esse primeiro aqui. E a gente tem aqui o GPT-2 M e o L, né? Que é o medium e o large. E vocês podem perceber aqui nos resultados, na acurácia, que o LoRa, mesmo ele tendo um número bastante reduzido de parâmetros, ele consegue ir melhor que os outros métodos. Então, além dele diminuir o número de parâmetros, que ajuda no treinamento, para ficar mais eficiente, ele ainda consegue uma acurácia melhor. Então, isso eu achei bastante impressionante. Então, na maioria dos casos, o LoRa tem o melhor resultado com menos parâmetros. Então, aqui no GPT-3, tem uma situação semelhante, né? O LoRa ele está aqui embaixo. O número de parâmetros é bastante reduzido no GPT-3, né? Aqui vocês podem ver a diferença do full fine tuning para esses dois aqui. E tiveram resultados bastante bons. E então tem uma redução de 10.000 vezes aproximadamente no número de parâmetros. E uma coisa interessante nessa primeira coluna aqui, a gente tem 4,7 milhões de parâmetros, eles usaram R igual a 1. Ou seja, então a gente tem o vetor de input, aí você manda o vetor de input para um escalar. A matriz A está mandando para um escalar, e depois a matriz B vai pegar esse escalar e vai mandar para o espaço grande de novo. E isso funciona bem. Tem aqui boas acurácias para o ChatGPT-3. Eu acho bem impressionante isso aí. Então, agora vamos discutir um pouco das análises. Então, algumas indagações assim, que os autores colocam no artigo. Então, primeiro, eles estão aplicando no modelo de Transformers, né? No modelo de Transformers a gente tem essas matrizes, carry, key, value e output. Então, quais dessas matrizes que a gente deve priorizar, atualizar quando a gente está fazendo fine tuning? Essa vai ser a primeira pergunta que a gente vai comentar. A segunda pergunta, qual que é um bom posto para ΔW, né? Que seria aquela dimensão intermediária que a gente está chamando de R. Qual que é um bom valor colocar no ΔW? E qual que é a correlação entre o W e o ΔW, né? Ou seja, será que o ΔW está puxando os pesos para uma direção ortogonal ou será que ele está contribuindo nas direções que o W já tem forte? Então, a gente vai tentar responder essas três perguntas. Tá, então, a primeira, né, qual matriz que a gente deve atualizar? Aqui é só a mesma pergunta, repetida. Então, mostrar um experimento, né, que eles fizeram aqui com... eles fixaram o número de parâmetros treináveis para ser 18 milhões e eles fizeram assim eles fizeram o seguinte experimento, né? Vamos colocar os 18 milhões todos na matriz de carry, eu vou colocar todos na matriz de value. E daí aqui dividindo em duas matrizes e aqui nas 4 matrizes. Então, aqui entre a matriz de carry e value e dividindo entre as 4 matrizes seriam as duas que obtiveram melhores resultados e assim a conclusão que os autores colocam no artigo é que adaptar somente é carry e value que tiveram os melhores resultados na performance. Então, é nelas que a gente vai investir, treinar e manter as outras congeladas. Então, agora vamos falar um pouco sobre seleção de posto. Então, qual que é um bom posto para o ΔW, né? Qual que é o valor do R? Aqui outros testes que eles fizeram, né? Aqui um teste normal, só treinando com diferentes valores de R, vendo qual que seria a acurácia. E o que eles concluíram foi entre 4 e 16 ali para o ChatGPT-3 e para o GPT-2 foi uma coisa parecida também. E agora vamos falar um pouco sobre a correlação dos pesos originais, né? E o ΔW. Então aqui eu alterei um pouco a tabela aqui para tentar deixar um pouco mais claro o que foi feito. Então a gente tem esse W, que são os pesos originais, e a gente vai projetar essa matriz A
no W. Então, aqui a gente vai ter a matriz A igual a W, A igual a delta W e A aleatória. Então, só para explicar, né, o que é projetar uma matriz na outra, né? Seria só pegar a matriz e ver ela como um vetor, né? Um vetor ali de, se for n por n, um vetor de n ao quadrado coordenadas, e a gente vai projetar como se fosse um vetor no outro e vai medir essa norma dessa vetor projetado. Então, o que isso está medindo, né? Se os vetores eles forem mais ortogonais, a norma do vetor projetado vai ser pequenininha. E quanto mais alinhados eles forem, maior vai ser a norma dessa projeção. Então, aqui, só para uma referência, né? Projetar a própria W na W, que deve ter uma correlação grande, esse valor grande 21 para gente. E uma aleatória, que seria uma matriz que não tem nada a ver, é 0,02, e a gente pode ver que o ΔW está intermediário ali, ele não é tão descorrelacionado quanto uma matriz aleatória, mas ele ainda é um pouco pequeno com comparação à própria W. E eles fizeram isso para R igual a 4 e R igual a 64, e, enfim, foi um resultado parecido. Então, aí o que os autores comentam no artigo sobre isso, eles concluíram que o W e o ΔW eles têm uma relação considerável, e a análise que eles trouxeram é que o que significa, né? Isso seria um indicativo que o ΔW ele amplifica as características importantes que o W tem para a nossa tarefa que a gente está especializando o W. Então, o W, né, o W é o modelo original, ele é treinado para fazer inúmeras tarefas, e o que o fine-tuning do LoRa ele faz é pegar as direções do W que são importantes para essa tarefa e amplificar elas. Então, essa que foi a análise assim, que os autores fizeram. Tá, então, é isso que eu tenho para trazer, né? Agora vamos recapitular o que foi apresentado hoje. Então, nosso objetivo era especializar o modelo pré-treinado para uma tarefa, né? O nosso desafio a fazer isso é que a gente precisava atualizar muitos parâmetros, ficava caro computacionalmente. A solução para isso foi realizar atualizações de baixo rank, reduzindo, ali como o exemplo que eu trouxe, né, até 10.000 vezes o número de parâmetros. A gente viu que no modelo Transformers, a nossa prioridade seria atualizar as matrizes de carry e value. E também na análise a gente viu que o fine-tuning especializa, reforça as direções de W que vão ser úteis para a performance da nossa tarefa. E bem, com isso eu concluo a apresentação. Muito obrigado a todos.